E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar mais uma manutenção em uma central condominial, uma central de interfonia da Intelbras, dessa vez uma Comunique 16, e o problema dela é o clássico, né? Não tem ringue nos ramais, ou seja, os interfones não tocam e são todos eles. Eu peço aí por favor, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, tem bastante vídeos aí nessa área de interfonia, centrais, para ajudar a gente, tá bom pessoal? Então, como eu já falei, todos os ramais não tocam. São só 8 ramais, mais o XPE, que é o porteiro de rua lá, XPE 48. E esse defeito está relacionado com a fonte, 100%. Quando você tem o defeito de um apartamento ou casa que não toca, pode ser essa plaquinha de ramal ou pode ser o próprio aparelho. Mas nesse caso, como são todos, está relacionado à fonte. Eu já pude perceber aqui na fonte, esses dois capacitores que estão marcados em vermelho, estão inchados, na verdade um deles só. Só que esse capacitor, que é o C9, se eu não estou enganado, ele não tem nada a ver com o circuito de ringue. Ele faz parte de outra coisa. Eu vou analisar o esquema elétrico ali para ver qual é o circuito que ele é responsável. Porém, já dá pra gente saber que foi um surto de tensão, né? A ponto de inchar um dos capacitores. Esse capacitor está relacionado com circuito de ringue. Tem mais alguma outra parte aqui. Esses 4 transistores, normalmente são eles que entram em curto. Ou esse capacitor que baixa muito a capacitância dele. Aqui no flat a gente tem lá G-TOC, GND, esse G-TOC que é a conexão que sai da fonte, a alimentação para ir para a placa base para jogar para a placa de ramal. Então, primeira coisa, eu vou retirar essa fonte aqui da placa base, fazer um teste dela fora da central. Para retirar ela, só tirar esse flat que é conectado aqui, tira um parafusinho. Como eu vou trabalhar na bancada, dá para retirar ou não esse fio que é o fio do terra, né, que está ligando a fonte até a placa base. E aqui é o conector que conecta a rede elétrica. Sempre que manusear essa fonte, com ela fora da energia, só quando for fazer testes, porque é muito perigoso. Eu sempre falo, essas fontes chaveadas, elas são muito perigosas para se trabalhar. O risco é muito grande de ser eletrocutado. Pelo lado de baixo, só tem um pouco de resíduo aqui de calor, que é natural mesmo, mas não tem nada de oxidação ou corrosão ou alguma coisa assim que possa danificar a fonte em si. Pro lado de baixo só tem um pouco de sujeira que a gente limpa com pincel e álcool aqui já resolve. Então pelo lado de cima mesmo, e a gente tem esse capacitor aqui, ó, estufado, ó. Então ele é um capacitor eletrolítico e o material isolante dele é um eletrólito, né, uma espécie de um óleo. Quando dá um curto ou um surto muito grande, esse óleo aquece em excesso, que é o dielétrico, né, o material isolante, e ele vaporiza, cria uma pressão interna e ele estufa, às vezes a ponto de explodir o componente, literalmente. Um dos testes que dá para fazer, se é na fonte mesmo, é energizar ela. Como eu falei, tem que tomar muito cuidado. E aqui, aonde diz GND e G-TOC, são esses dois cabinhos aqui, ó, que é o do lado inverso do vermelho. Então seria esses dois aqui. Do lado contrário, onde tem esse cabinho vermelho, a gente pode ligar um aparelho direto aqui. Se ele tocar o buzzer, a gente sabe que a fonte está boa. Se não tocar, já era. Tenho minha fontezinha de teste aqui na bancada, com 2 fiozinhos já de muito tempo. Aproveitar que ela está fora da tomada, e eu vou só encaixar aqui, ó, não tem polaridade. E ela tá ligada aqui. Eu posso ligar qualquer aparelho telefônico aqui e ela tem que tocar. Inclusive telefones que a gente utiliza em residência também. Conectar o cabo aqui. Porém, está desligado da energia elétrica. A outra ponta está aqui, ó, com adaptador. Lá do cliente mesmo, vai ficar assim. E aqui eu vou ligar na minha boa e velha lâmpada de testes. Eu vou ligar esse cabinho. Está ligado ao meu telefone sem fio. E agora eu vou energizar. Ligou o LED da fonte e veja que não tocou o aparelho. Se essa fonte estivesse boa, teria que tocar a campainha dele aqui. Não tem sinal nenhum de ringue, que aqui é que vai a tensão de ringue para central. Então realmente o circuito de ringue está inoperante nessa fonte. Vou desligar isso aqui e vou dar uma olhada no esquema elétrico para ver quais são os componentes responsáveis pelo ringue. Ela já está fora da energia. Mesmo fora da energia, devemos tomar muito cuidado, pois alguns capacitores se mantêm carregados por um tempo. Eu utilizo muito esse resistor, que eu já mostrei em alguns outros vídeos aí, que eu fiz isso justamente para ser uma carga para capacitor. Eu consigo descarregar sem fechar um curto nos terminais. O pessoal descarrega capacitor fechando curto. Tá errado. Ele aquece às vezes. Quando você fecha um curto, você diminui a vida útil do capacitor a ponto às vezes de condenar o componente. E utilizando um resistor, ele vai servir como carga, ele não deixa dar um pico abrupto ali de corrente. A tensão tende a zero e a corrente tende ao infinito. Então ele se comporta como uma carga e vai descarregando gradativamente. Dá para diminuir o valor desse resistor, que a descarga é mais rápida. E a fonte é a mesma da CP112. O primeiro passo eu quero descobrir a que circuito que pertence esse capacitor
eletrolítico, o C9. E achei ele já aqui, ó, C9. Ele pertence ao 30 volts. Esse 30 volts é a tensão dos ramais, dos interfones. Então ele está gerando ruído na comunicação, mas ele não pode afetar o ringue. Mas eu vou trocar ele de qualquer forma. Provavelmente está com ruído nos ramais. Esse aqui é o circuito de ringue. Então a gente tem aqui na saída do transformador Chopper já no secundário. Esse ramo do circuito aqui que é responsável pelo ringue. Aqui tem o GNDR, que é o GND, o ground de ringue. 150 volts, tem que ter aqui aproximadamente 150 volts em paralelo com o C6. Esse que é o capacitor que sempre dá problema. 150 volts, 0,2 amperes ou 200 miliamperes, já no secundário. Podemos descartar defeitos aqui no primário, porque se a fonte está com problema aqui no primário, nenhuma dessas outras tensões, nem o tom de ramal iria funcionar. Como tem o tom de ramal bipartido, mesmo com ruído, a gente já pode deduzir que essa parte está boa. Devemos nos concentrar a partir daqui. Então é o C6, que é esse cara, esse azul aqui, ó, C6. Esse menorzinho aqui que é o C3. Então, esse C6 é de 33 microfarad por 400 volts. 33 microfarad por 400 volts. Então, é ele mesmo. Antes de medir a capacitância, que eu gosto de tirar ele e medir a capacitância, eu vou medir a tensão contínua em cima dele, só pra gente ver que valor que tem agora, que a gente tem que ter aproximadamente 150 volts. Aí eu vou ver qual é o valor que ele está medindo nesse momento. Retiro, verifico a capacitância dele. Aí, testando a capacitância, eu já consigo ter uma ideia. O multímetro na escala de tensão contínua. Agora esse teste, a fonte vai estar energizada, então tem que tomar muito cuidado. Nesse primeiro momento eu não liguei na minha lâmpada em série. A lâmpada em série é muito bom porque se a gente fechar algum curto aqui, ela acende e não explode tudo, não estoura, porém ela não evita choques. Como eu sei que é esse cara aqui maior, esses são os terminais dele. Desse lado de cá, que é esse terminal é o negativo e aqui é o positivo. Eu vou ligar ela aqui, ó. Agora sim eu vou energizar. A partir desse momento, deixa eu ver se ligou o LED. Ligou, tá ligado o LED? Passa a ser muito perigoso aqui. Agora eu vou pôr a ponteira preta aqui e a vermelha nesse lado. 72 volts, 71 e oscilando ali. E no esquema falava em 150 volts. Então não necessariamente precisa ser 150. Pode ser um pouquinho menos ou até mais. Porém, 70 para 150, a gente está perdendo aí 50%, né? Até mais de 50%. Então tem algum problema aqui em cima desse capacitor. Desligo agora, tirei da energia. Só descarregar os capacitores aqui por uma questão de segurança. Do primário principalmente, que é o pior de todos. Descarregar esse aqui também. E deu. E agora vamos remover esse carinha. Já removi. 33 micro por 400 volts. Para verificar o valor da capacitância, a gente deve utilizar um capacímetro. Existem alguns bem sofisticados que conseguem medir a componente resistiva, indutiva e capacitiva, né? No meu caso, eu tenho o meu multímetro, tem uma função aqui para ler capacímetros e é aqui que eu utilizo. Um dos cuidados que a gente deve ter com o instrumento, que eu sempre falo, é descarregar o capacitor, sempre, porque eu já perdi instrumentos pela agonia de resolver rápido. Nunca fiz a descarga do capacitor, né? Ou não fazia, perdi um instrumento. Uma vez descarregado, só vou tocar as ponteiras aqui nos terminais do componente. Ponteira preta no terminal negativo e a vermelha no positivo e aguardar alguns segundos, dependendo do valor do capacitor, demora um pouco mais ou um pouco menos. E veja, já estou há um bom tempo aqui e não apareceu nada, como se o capacitor estivesse literalmente aberto. O multímetro não conseguiu nem detectar o capacitor. Bem estranho. Eu tô com um capacitor novo aqui, ó, 33 micro por 400 volts. Eu vou testar o novo. Ele estava guardado aqui nos meus capacitores e eu tenho mais, porém eu vou descarregar de qualquer forma e que eu vou fazer o mesmo teste, só que dessa vez com um capacitor novo, né? 35 microfarad, 35 para 33, tá de bom tamanho. 35 micro, vou pegar o capacitor velho, já tô há um bom tempo aqui e nada. Ele está totalmente aberto. Vou limpar o estanho que eu deixei ali. Aqui na placa, essa parte da serigrafia onde é branco é o terminal negativo e aqui é o positivo. No capacitor temos essa lista. Então esse aqui é o negativo. Terminal negativo dele, agora é só estanhar. Cortar esse excesso. Antes de eu testar novamente com um capacitor novo, vou verificar esses 4 transistores aqui para ver se não tem nenhum em curto. Cada 3 terminais aqui é um transistor. Então eu tenho que verificar isso porque senão eu posso danificar o capacitor. Aqui no multímetro eu vou verificar na escala de diodo, é onde eu verifico a queda de tensão em cima do diodo, que é um semicondutor. Os transistores também são semicondutores, então é na mesma escala que eu verifico. Então eu vou verificar pelo primeiro aqui. Como eu quero saber se tem curto, eu não vou me atentar à polaridade. 0,612 volts.
Então, tá ok. 0.602 volts ou 602 milivolts, tá ok também. Vamos ver o segundo. Eu não posso ter curto em nenhum dos terminais. Tem que ser de 0.5 a 0.7. Então, veja que tá em 0.7 esse aqui. Terceiro, não pode ficar menor que 0,4 porque pode ter algum problema. Na dúvida, a gente remove da placa e testa fora. E acima de 0,7999 também pode ser algum problema ou alguma outra resistência associada na placa. Vamos ver o quarto. Show, não tenho curto em nenhum dos terminais. Nada, certo. Se eu tivesse um curto, seria mais ou menos isso aqui, ó. 0.0000. Esse é um curto. E tá dando 0.0L. Seria overload ou fundo de escala. A resistência que é tão alta que não existe uma queda de tensão entre as ponteiras. E aqui tá dando entre 0,6 a 0,7 volts. Tá ok, não tem curto nos transistores. Agora só vou dar uma organizada na bagunça para poder ligar essa fonte na tomada e eu não acabar fechando um curto aqui. Alimentar de novo a fonte. Agora é só ligar aqui. Ok, acendeu o LED, não explodiu o capacitor, já é de bom tamanho. Deixa eu virar. Agora eu vou medir a tensão. Saio aqui e venho para tensão contínua. Ligo novamente, em cima dos terminais do capacitor. 159 volts. Veja aqui de 71, 72. Agora a gente tem praticamente 160 volts. Então está aqui os 150 volts. Agora eu posso fazer aquele teste do aparelho ali que eu fiz inicialmente e não funcionou. Vou pegar o aparelho aqui, mesma tomadinha que eu estava utilizando antes. Espetar qualquer um dos fiozinhos aqui, ó. Vou ligar de novo o disjuntor. Ok. E agora é só encosto ali e tiro. Só toco ali e tiro para não ficar direto. Olha só, já tocou o aparelho, ó. Já tocou a campainha do aparelho, ó. Tá só ele ligado direto aqui, ó. Através dessa tomadinha. Ó, parou de tocar. Já vai tocar lá, ó. Beleza, então o ringue da fonte está resolvido. Ainda não troquei aquele capacitor. Eu quero fazer um teste antes. Eu vou alimentar ela aqui, só para ver se vai dar o ruído. Como tá dizendo que é de 30 volts, mas eu vou trocar ele também. Aqui. Agora essa tomadinha eu não uso mais, que eu tenho uma outra preparada para essa situação. E eu já tenho essa preparada com conector próprio, as duas posições. É uma tomadinha dupla. Vou conectar em qualquer posição aqui da placa de ramal. Ok. Agora eu pego o cabo do meu telefone sem fio, tiro daquela tomadinha, né? Vou espetar em qualquer posição aqui. Energizar de novo. Ok. Pegar o meu sem fio. Até que não tem ruído. Tá limpo? Achei que ia estar com algum ruído no áudio, na comunicação. Mas, com ou sem ruído, eu vou trocar ele. Tirar a fonte de novo. E esse cara aqui é só remover. Nesse caso não precisa nem medir. Só achar um outro igual e substituir. Fado não tem nem o que medir, não precisa. Nem perder tempo. Antes de eu trocar ele, eu só vou analisar esse outro do lado aqui, que é o C11. Ele não tá estufado. Eu vou ver se faz parte do mesmo ramo. E faz. Ele tá bem na saída do diodo. Aí depois tem um indutor. Aí tem esse C9. Vou trocar os dois, 35 micro por 2.200 microfarad. O interessante, agora que eu reparei, que no esquema elétrico, os dois são de 2.200 microfarad. E na placa da central, tava de 1.000 microfarad. Realmente. Os dois são de 1.000 microfarad. E no esquema elétrico pede 2.000. Só se essa placa aqui é uma versão mais antiga, /5. Ah, e esse esquema é /7. Vou achar dois capacitores de 2.200. E tem um monte aqui, mas a tensão não dá. 16, 25, 25, 25, 25, 16 e 25. Mas que nojo, vou ter que ir no centro atrás de dois capacitorzinhos que eu não tenho aqui. Lá no centro, atravessar a cidade, atrás de dois capacitorzinhos sem vergonhas que eu não tenho. Então pronto, já atrasou todo o meu serviço. Já peguei 5 de 2.200 por 35. A gente pega, vai gastando, vai consertando. Eu conserto bastante as centrais. Agora é só trocar ali. O tanto que não se ter esse componente em mãos me enrolou. Quando eu tava fazendo esse reparo, era umas 3, 4 horas da tarde.
Aí eu tive que sair e comprar esses componentes. Aí já tive que fazer outras coisas, já fui fazer outras coisas. Em resumo, 10 horas e 49 minutos da noite. Eu tô voltando aqui em casa para terminar esse reparo, porque tem que instalar pro cliente. Se eu tenho ele aqui, eu tinha terminado o serviço. Que eu compro, né? Só que eu vou gastando e não me lembro de repor. Então esse eu não vou nem medir, porque ele é novo. A parte negativa é para cá e o positivo para lá. Eu vou trocar esse outro também, já vou trocar os dois. Eu vou aproveitar e já vou remover esse cara também. Vou pegar outro desses novos que eu trouxe. Vou cortar. Nossa, olha como ficou feio minha solda. Agora eu vou lavar aqui com álcool e vou montar no lugar e já vou testar. A tensão já medi aqui, já tá beleza. Não tinha ruído, eu só troquei esses capacitores para garantir o serviço. Os demais capacitores estão 100%. Já montei a fonte no lugar, só não energizei ainda. Vou pegar um TDMI 300 e vou ligar ele na segunda posição aqui da minha tomadinha, onde está ligado o telefone sem fio. Eu vou energizar. E a princípio funcionou bem. Deixa eu ver se tem tom aqui. Perfeito. Tem tom. Vou pegar o meu telefone sem fio. Também. Eu só preciso descobrir o número. Primeiro, esse aqui. Jogo da velha 80. Aguardo dar os 2 bips. Ok. Espero ele retornar para mim aqui. 101. Provavelmente esse aqui deve ser o 102, eu acho. Vamos ver. Aham. Alô, alô. Teste. Funcionando, ó. Agora eu vou chamar desse aqui para o 101. 102. Já identificou. Teste. Alô. Funcionando tanto a comunicação como a campainha. Resolvida a fonte. Quando o problema for em um apartamento ou casa individual, pode ser a posição na placa ou o próprio aparelho. Também dá bastante problema. Nesse caso, como era geral, é sempre a fonte. Nesse caso ainda estava fácil de resolver. Peço aí que dê um like no vídeo, se inscreva no canal para ajudar a gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.